Olá, bem-vindos. Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que diz respeito a todos nós, sem exceção. Quantos problemas na vida, muitas vezes graves, resultam da ação da raiva, né? Todos nós somos acometidos pela raiva. A diferença está na reação, ou seja, como a raiva é canalizada em cada um de nós. Não que seja errado sentir raiva, ela é natural ao ser humano, porque está ligada ao sentimento de defesa, aos instintos primitivos. Porque na era primitiva, muitas vezes, era preciso inclusive matar para poder sobreviver, né? Mas hoje não é mais necessário isto, nós não somos mais primitivos, então nós deveríamos, pelo menos, sempre usar a razão. Não é muito mais do que aquela emoção explosiva, né, relativa aos instintos. A raiva precisa ser canalizada a nosso favor, no momento certo, na medida certa, com a pessoa certa, para não corrermos o risco de despejar nas pessoas erradas e em momentos oportunos a raiva que sentimos. A Joana de Ângeles nos fala em Conflitos Existenciais que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Então, muitas vezes, a pessoa reage sem pensar, né? Parece que tem prazer em reagir, se regozija nisto, sustentando a superioridade sobre o outro que deseja sentir. Então é sempre o egoísmo falando mais alto, provocando os efeitos muito ruins, muito danosos da raiva. Basta a gente ver nos noticiários todos os dias, né, no trânsito, por exemplo, quanto às vezes pequenos incidentes viram grandes tragédias, não é? Por conta da raiva gerada, da emoção não canalizada de uma maneira positiva, que é resultado de orgulho ou complexo de inferioridade que seja. Então, nós vemos que a emoção ela é repentina, ela não passa pelo crivo da razão, mas todos nós temos a possibilidade e obrigação de racionalizar sim, de frear o impulso emocional negativo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos independente da situação. Não podemos culpar as pessoas. Nós podemos e devemos canalizar a emoção da raiva de maneira positiva sempre. Então vem o questionamento: o que te faz sentir raiva e o que você está fazendo com isso? Você costuma estar frequentemente de mau humor? Vamos prestar atenção nessas perguntas. Você explode com facilidade? Você é uma pessoa vingativa? Diante de uma ofensa, você rapidamente revida sem pensar e às vezes ofende a pessoa também, ou você pensa sobre ter alguma verdade naquilo que aquela pessoa disse. Você pondera sobre a pessoa ter algum problema emocional sério, desequilíbrio ou algum recalque e algumas vezes pensa em relevar a ofensa recebida? Ou você sempre revida e às vezes de maneira pior? Então, para começar a barrar os efeitos nocivos da raiva, é importante perceber a manifestação e o motivo da ação da raiva dentro de si mesmo, né? Porque existe uma graduação da raiva. O mau humor, por exemplo, por isso que nós estamos questionando isso, é uma forma de raiva. Às vezes nós não percebemos isso, mas o mau humor é a raiva passiva, de uma forma passiva. Já a vingança é a pior forma de expressão da raiva, porque apesar de a pessoa pensar, racionalizar, por falta de desenvolvimento emocional e moral, muitas vezes a pessoa age pior do que quem ofendeu. Então existe uma maldade na atitude vingativa, uma atitude mordaz, não é? A Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, capítulo 3, diz assim: inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o espírito.
ou melhor, perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais. A mentora esclarece sobre a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a necessidade do pensar antes de agir, ainda que sob o impulso de forte emoção. A raiva expressada de maneira negativa possui duas vertentes que a originam. Uma é de procedência atual, que é dessa vida mesmo, e outra de origem espiritual, ou seja, se origina em encarnações passadas. A raiva ela pode se iniciar na infância, na educação da criança, onde os pais, muitas vezes injustamente e agressivamente, mantinham o hábito de não conversar com a criança, achando sempre a opinião do filho pouco importante, desprezando a opinião dos filhos, ou ainda não se interessando pelos problemas dos filhos. Muitas vezes não dando oportunidade da criança se defender também, sempre criticando, gerando aí nesses filhos complexo de inferioridade, revolta, frustração, ressentimento, que nada mais é do que a raiva acumulada, né? Que leva sempre a criança a levar isso para a fase adulta, né? Se transformando em alguém agressivo, sempre na defensiva, como se o mundo e todas as pessoas o perseguissem, não é? Outras vezes a pessoa, por timidez, guarda também ressentimentos que geram a raiva. Porque tudo que não é digerido alimenta os nossos complexos. Nós já falamos sobre os complexos em reflexão passada, que são experiências associadas às emoções, não é? Que são guardadas, ficam lá no inconsciente, e todo o sentimento forte, que causa emoção muito forte, vai reforçando aquele complexo que está guardado lá no inconsciente. E se na gaveta dos complexos estão muitas experiências em que a raiva foi ficando abafada ali, não sendo bem direcionada, então daí, em determinada situação, a pessoa pode implodir ou explodir. Essa aqui é a verdade. São emoções repetidas que geraram a raiva não processada. E daí essa emoção repetida resulta em processos de raiva no presente, no hoje. Como, por exemplo, alguém afetar uma pessoa, né, falar alguma coisa, às vezes nem é de forma agressiva, um comentário, alguma coisa, onde seria o chamado, que nós falamos, calcanhar de Aquiles, o complexo da pessoa. Aí, tocando o complexo da pessoa nessa questão da carência afetiva, por exemplo, prontamente essa pessoa vai explodir diante desse comentário, dessa agressão, num acesso de raiva, né? Em relação às causas, essas são as relações com as causas presentes, não é? Em relação às causas anteriores à presente existência, então, tendo uma personalidade ainda primitiva, pouco desenvolvida moralmente, a pessoa traz para a presente reencarnação os defeitos e as mazelas de vidas passadas. Como, por exemplo, o melindre, que nós também já falamos sobre. Faz com que as reações sejam exageradas, desproporcionais, né? Porque o melindre, só para relembrar um pouco, vem de vida passada, da manutenção do hábito de ter o desejo e todos os caprichos atendidos a qualquer preço, desconsiderando os direitos e as necessidades dos outros, né, alheios, com desejo de que sempre as pessoas sejam e ajam conforme se quer, né, conforme as próprias conveniências, tratando-se aí do egoísmo, sempre falando mais alto. E por outro lado, devido a erros cometidos em existências anteriores, instala-se na alma, no inconsciente da pessoa, a culpa e o medo, consequentemente, de ter que pagar por esses erros, responder por eles. Isso é muito comum ao maior número de pessoas aqui na Terra. Então tem um ditado popular que diz assim, que o ataque é a melhor defesa, e isso é muito verdadeiro, porque psicologicamente o medo faz com que a pessoa esteja sempre na defensiva, sempre armada. E mesmo antes de ser atacada, ela já se defende atacando, não é? Porque a criatura é violenta e descompensada emocionalmente. Então a culpa, ela gera a raiva, porque existe aí a tendência de autopunição.
onde no mais das vezes a pessoa trabalha pela própria infelicidade, seria aquele chamado tiro no pé, né? Não se permitindo ser feliz, vivenciar relacionamentos que poderiam proporcionar felicidade, porque inconscientemente a pessoa não se acha merecedora de ser feliz e amada. Isso a pessoa não percebe, mas ela se acha incapaz de ser amada. Então sempre está armada contra a situação que pode lhe ser boa, pode lhe proporcionar felicidade. E outras vezes, por outro lado, assume o vitimismo, sempre achando que o mundo, as situações e as pessoas são culpadas pelos seus problemas, pela sua infelicidade, né? É muito problemático tudo isso. Bom, sendo de origem espiritual ou atual, o dever de todas as pessoas, de todos nós, é buscar ter reações mais brandas e melhores diante das situações mais desafiadoras da vida, não é? Ou seja, nós temos o dever de sempre buscar trazer à tona os conflitos, como nós temos sempre comentado aqui nas reflexões, para trabalhar esses conflitos, para identificar o que nós temos de pior, o que está lá no nosso inconsciente, até percebendo isso nas próprias relações, nas reclamações das pessoas, não é? Porque reagir mal, ou até pior do que o suposto agressor ou causador do problema, é se colocar abaixo, né? Pior do que o próprio ofensor. Isso é sinal de falta de maturidade emocional, de conflitos emocionais e sinal também de falta de evolução espiritual. É muito negativo se deixar envolver, não é, pelo orgulho, reagir mal a uma situação, porque depois vem a culpa, não é? Além das culpas que já trazemos do passado, nós criamos novas culpas do presente também. A raiva, ela está sempre ligada aos instintos, como nós estamos vendo, ao lado mais inferior do ser humano. Não é? Pelo instinto brutal, pelo orgulho, reage instantaneamente quando teria toda a condição de ser mais compreensivo, de esperar um pouco, de racionalizar aquilo que está acontecendo, procurando usar as partes mais nobres do cérebro, e não o cérebro reptiliano, que é aquela parte do cérebro mais inferior, menos desenvolvida, né? Aquela parte melhor do cérebro deve ser usada, que permite a avaliação, a reação às ofensas de maneira mais justa, mais branda. E além disso tudo que nós estamos falando, o acúmulo de adrenalina faz com que o raciocínio fique mais embotado ainda, né? O acúmulo da adrenalina pelo nervosismo, pelo descontrole, isso resulta em diversos males à saúde que causam as somatizações, que nós já ouvimos muito falar, que quando não tratadas vão terminar em processos degenerativos de órgãos, a doenças graves, além dessas consequências funestas que nós vemos no dia a dia aí na mídia, como os crimes, por exemplo, como nós falamos de trânsito e outros, né? Sobre isso, a Joana de Ângeles nos fala também em Autodescobrimento, no capítulo 10. Ela diz: a raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. Bem, agora que nós entendemos um pouco sobre o que é a raiva e as suas consequências, o que nós devemos fazer diante de uma situação que dispara a raiva em nós? Nós percebemos facilmente que a incapacidade de lidar com a raiva se dá por conflitos emocionais não resolvidos e também por questões morais não trabalhadas, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Pessoas que não reagem diante de uma ofensa ou quando reagem, o faz de forma que oposta ao agressor, que desmonta o agressor, respondendo com firmeza, sim, mas com educação. Essas pessoas demonstram o quê? Saúde emocional, segurança, não é? Quem age assim tem a consciência tranquila e sabe quem é. E já desenvolveu também um certo grau de espiritualização, como nós falamos. Então, se nós desejamos ser pessoas melhores e ter paz na vida, nós precisamos nos mirar nessas pessoas que agem dessa forma, para também desenvolver inteligência emocional e espiritualização. E para isso é preciso autoconhecimento, como sempre, como em qualquer conflito de emoção, em qualquer situação dessa,
nós precisamos nos autoconhecer para descobrirmos o porquê das nossas reações, aonde está lá o nosso complexo, o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então é preciso trazer à tona esses conflitos, prestar atenção nas nossas atitudes frequentes, no que as pessoas falam também, nas críticas das pessoas também, muitas vezes vem verdades, não é, ali naquela crítica. É preciso prestar atenção nos nossos defeitos de personalidade para poder corrigi-los, não é? Por outro lado, também é importante, claro, ainda que com humildade, reconhecer as nossas virtudes. Nesse processo de reconhecimento de nossas atitudes, é claro, todos nós, no mais das vezes pelo menos, temos as nossas qualidades também. É preciso reconhecer isso. Porque quando nós sabemos quem somos, quando temos uma personalidade autoafirmada, por isso que é importante cada vez mais nós amealharmos qualidades de personalidade, quando nós temos a certeza de quem somos, a opinião ou a ofensa alheia não nos incomoda muito, porque nós sabemos que é desprovida de verdade, não é assim? Então o ditado, antes de reagir, respire fundo, pense 10 vezes, ele é muito correto, porque é preciso dar tempo ao cérebro para elaborar a melhor reação e pensar também nas consequências daquilo, não é? Justamente porque muitas vezes a raiva é acionada pelo conflito emocional, como nós estamos vendo, pelo medo, pela baixa autoestima, porque a pessoa muitas vezes não se valoriza, né? E a insegurança quanto quem se é, quanto a si mesmo, faz com que a pessoa busque o quê? Que os outros a valorizem. E daí, quando sofre alguma ofensa, ela perde a cabeça, porque se sente mais desvalorizada ainda. Sobre isso também, novamente, a Joana de Ângeles nos esclarece na obra Autodescobrimento, capítulo 10. A raiva se instala com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Tá muito claro isso, né? Muitas vezes a raiva é acionada pelo conflito emocional, pelo medo, pela baixa autoestima, porque a pessoa não se valoriza e busca nos outros a valorização que ela não tem. Muitos os motivos que nos afligem, injustiças sociais, política, sociedade composta por pessoas violentas, desrespeitosas, preconceituosas, conflitadas e por aí vai. Essas circunstâncias e pessoas todas são um chamado para a nossa autotransformação. Normalmente, né, onde está a nossa dificuldade, mora a nossa carência espiritual. Onde está aquilo que mais pega de maneira negativa para nós, é onde nós temos que desenvolver melhor a nossa moral, não é, nosso equilíbrio. Além da necessidade de autoconhecimento, é preciso desenvolver a capacidade da compreensão de que cada pessoa está no estágio evolutivo diferente. E quanto mais a pessoa é agressiva e injusta, menos ela é evoluída. E ninguém poderá fazer essa pessoa mudar, a não ser a própria força de vontade da pessoa e o sofrimento, infelizmente. Então, cada um de nós tem uma característica psíquica diferente. E estamos aqui na Terra para desenvolver aquilo que ainda não conseguimos. Ou seja, para evoluir trabalhando as nossas sombras. Então, buscando a compreensão de si mesmo, da realidade e da diferença entre cada ser humano, e diante de uma crítica, é preciso avaliar a verdade disto. E caso se constate que há fundamento na crítica, é preciso ser humilde, é preciso ser consciente para reconhecer e mudar, né? Então, é preciso novamente frisar sobre a necessidade do combate, do egoísmo, do melindre e do orgulho para que se possa reconhecer as próprias falhas. Isso é difícil, mas isso é possível, isso é necessário, não é? Porque a maior parte dos conflitos de relacionamento, dos dilemas, das dificuldades na sociedade é por conta dessas questões, dos defeitos morais, né? Eu trouxe aqui uma história do Leandro Carnal, que é um historiador bastante conhecido, né? Em uma entrevista ele deu um exemplo engraçado nesse sentido, que eu achei legal comentar aqui. Ele disse assim, que quando alguém
o chamava de careca, ele não poderia se aborrecer, porque realmente ele é careca. Então ele ignoraria esse comentário, essa crítica que seja, não é? Isso demonstra uma tranquilidade emocional, né? Uma coerência da parte dele. Ele disse também que quando alguém o chamasse de filho disso, daquilo, né? O ofendesse dessa maneira pejorativa, daí ele iria parar e pensar, bem, das duas uma, ou minha mãe seria mesmo uma mulher da vida, então o que a pessoa falou seria correto, seria verdade, ou ela não seria. Então, como minha mãe não é isso que ele falou, então nada disso me importa, então eu vou ignorar isso também e seguir adiante. Então, é verdade isso, porque se a gente, diante de uma crítica, verifica que aquilo não é verdade, fique tranquila em relação a isso. Você não é aquilo que a pessoa está falando. Agora, se é verdade, é preciso analisar a verdade do que as pessoas nos dizem até para melhorar, não é? Porque a crítica tem o seu lado construtivo, mas no caso de sofrer a crítica e verificar que é injusta, desconsidera, não é? Porque muitas vezes os comentários, as críticas maldosas, na verdade, são projeções psicológicas que as pessoas fazem. O outro vê na gente, né, em uma pessoa, não o que a pessoa é, mas o que ele mesmo é e não quer reconhecer, não gosta de reconhecer. Ruminar os acontecimentos também é muito destrutivo, alimenta a ira. É preciso ter uma visão diferente da situação para que ela se extingua. Então é preciso se libertar do vitimismo, tendo uma plena consciência de que cada pessoa é completamente responsável por tudo que ocorre com ela mesma, né? Porque a vida que nós temos hoje é consequência das nossas escolhas do passado e de nossas ações do presente, isso é fato. Então é preciso tomar a direção da vida para si mesmo. Por outro lado, é preciso assumir uma postura tranquila, gentil e empática, sempre buscando reagir com inteligência emocional, com um diálogo franco e sincero. Nós não somos piores ou melhores porque sentimos raiva, todos temos emoções e a raiva faz parte, não é? Apenas necessitamos administrá-la, pensando antes de reagir, silenciando a fim de acionar a gentileza e a humildade de quem também se acha passível de erros e virtudes, né? Então, aprender a lidar com as frustrações, combatendo o hábito do melindre e agindo com paciência, buscando entender que sempre o ofensor é alguém que está desequilibrado, que não está bem. E o orgulho não leva a nada de bom, apenas conduz a uma situação evolutiva estacionária. A vingança, por outro lado, ela é baixa. Jesus permitiu a defesa, mas interditou a vingança. Isso está no Evangelho. O melhor é demonstrar o descontentamento e procurar com educação resolver a questão, tentando sempre o diálogo. Não julgar o outro, mas se ater ali à atitude que o outro praticou. Nos esclarece ainda Joana de Ângeles em Conflitos Emocionais que, por fim, o autocontrole que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis imprescindíveis a uma existência rica de saúde. Devemos acionar toda a energia e os meios necessários para o combate da raiva negativa. Então, na situação de encontrar dificuldade em lidar e anular os conflitos, é necessário, às vezes, buscar ajuda psicoterápica, sim. Também, Joana de Ângeles nos diz que a terapia da prece e da meditação ajudam muito a reabastecer as boas energias, conduzindo a uma situação de segurança, de calma, de paz, assim como todo programa é bom, não é? Toda leitura edificante pode trazer ideias otimistas, altruístas, também é muito importante. É tempo de mudança de comportamento, de assumir melhores atitudes. Como dizia Mahatma Gandhi na obra A Virtude da Raiva, ele disse: a raiva pode ser usada para o bem. A raiva é para as pessoas assim como o combustível é para o automóvel. Ela nos ajuda. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. Sem ela não teríamos motivação para enfrentar os desafios. Gandhi sofreu injustiça e preconceito, mas canalizou a sua raiva para libertar uma nação, sem levantar uma arma sequer.
Nós devemos nos adequar à não violência, que não significa não sentir raiva, mas agir com inteligência emocional. A nossa indignação com as coisas erradas, com as injustiças, com a crueldade alheia, ela deve ser canalizada para as coisas boas, para operar mudança na sociedade, no grupo que nós vivemos. Nós estamos em tempos de não tolerar mais as coisas erradas, mas não pela destruição, pela violência ou pela vingança. Isso já ficou lá atrás, no tempo das cavernas. Estamos aqui para transformar o mundo em um lugar melhor para vivermos, pelo poder da palavra, das ações no bem, pela busca da justiça, pela razão, moderação e inteligência. Então a nossa raiva deve ser canalizada para construir e não para destruir. Então utilizemos a nossa raiva para a construção de um mundo melhor. Eu desejo paz e luz a todos. Até a próxima.